Bom, esse vídeo aqui ele é de apoio aos pesquisadores Maiara Balestro e João Miranda, que organizaram o e-book Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo, Reflexões sobre o Brasil Contemporâneo, e também aos pesquisadores Eduardo Pereira, Karine Rodrigues e Flávio Calheiros, que tiveram artigos publicados nessa obra. Todos esses artigos tiveram como temática a empresa Brasil Paralelo. Esse e-book foi publicado, entretanto, eles foram obrigados a, no final dessa obra, colocar um direito de resposta do Brasil paralelo, perdão, que absurdamente essa empresa ganhou na justiça esse direito. Bom, e o que é o Brasil Paralelo? Eu vou falar de forma bem rápida. E para quem se interessar mais, há vídeos também muito bons sobre o tema no canal Meteoro, que é um canal que eu recomendo enormemente aí para quem ainda não conhece. O Brasil Paralelo ele surgiu em 2016 e se propõe a fazer, né? Até desculpe aí, mas é um pouco complicado, não dá até uma risada. Mas ele se propõe a fazer uma produção de materiais sobre história do Brasil de forma apartidária, né? Totalmente neutra. Como se isso fosse possível, né? E é claro que quem sempre fala sobre isso, quem mais fala que é partidário, que é neutro, que é imparcial, é mais partidário, é mais parcial, é mais, inclusive, mais ligado à direita e à extrema-direita, que é justamente o que é o Brasil Paralelo. É uma empresa que fabrica conteúdo que fornece embasamento para a extrema-direita. Esta é a grande verdade. Essa é a grande função do Brasil Paralelo. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, os fundadores são 3 jovens, que eram estudantes de administração de empresas em Porto Alegre. Eles são grandes admiradores de Olavo de Carvalho. E isso pode ser facilmente encontrado na internet. Basta uma pesquisa que vocês vão encontrar elogios à obra de Olavo de Carvalho. Inclusive, eles se inspiram na obra de Olavo de Carvalho em muitos dos produtos que eles produzem. O Brasil Paralelo cobra preços altos pelos seus cursos, informam ter mais de 300 mil assinantes e tem como meta chegar a 1 milhão no ano que vem, e defendem que não recebem nenhum tipo de verba pública. Podem até não receber, mas eles usam do espaço fornecido pelo público, no caso pelo ente público federal, principalmente. Além de serem grandes fãs do Olavo de Carvalho, eles fazem, propagam um revisionismo histórico de direita. E o termo correto é esse, revisionismo histórico de direita. As obras do Brasil Paralelo, de novo, escorreguei, elas fazem uma interpretação da história totalmente deturpada. Muitas vezes eles não citam de onde eles estão tirando informação, ou seja, meramente opinião da parte deles. E mesmo quando citam fatos verdadeiros, o fazem de forma bastante enviesada. Até aí não seria um grande problema. O que causa problema realmente nos materiais produzidos pelo Brasil Paralelo é que opiniões são colocadas como fatos históricos embasados. E não é verdade. Esse é o grande problema. E acaba que isso gera um produto que é mentiroso. O resultado final é mentiroso, perpetuador do status quo, ou seja, o tipo de história, o tipo de história que o Brasil Paralelo produz é um material que quer manter o status quo, ou seja, quer perpetuar as desigualdades, é um material que rejeita, que inclusive agride qualquer tipo de luta do povo, qualquer tipo de luta popular é criticada, e que valoriza as grandes figuras. Uma história totalmente ultrapassada, que já é da metade do século XX, que é o quê? A história só das grandes figuras, como se o povo não fizesse história. Só quem faz história são as grandes figuras do sexo masculino e, preferencialmente, cristãs. E também, se puder, monarquistas. Então, esse é o objetivo do Brasil Paralelo. Reconstruir uma história perpetuadora da desigualdade, até porque é isso que eles querem, a perpetuação da desigualdade, a legitimação desse modelo extremamente desigual no qual nós vivemos e que tem piorado muito com essa crise econômica. A desigualdade vem aumentando muito. Então, o material que eles produzem visa naturalizar essa desigualdade que vem, inclusive, crescendo, não só no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil é até mais grave. Como eu disse, os cursos são bem salgados, mas alguns materiais são até disponibilizados gratuitamente. Inclusive um e-book sobre a ditadura militar, que cai em tudo isso que eu já falei.
tem muita informação que não fica clara de onde eles tiraram, ou seja, é opinião, e acaba que leva a crer que havia realmente um perigo comunista no Brasil, ali no início dos anos 60, e que por isso o golpe militar foi necessário. Sendo que esse pequeno e-book desconsidera, por exemplo, que, embora houvessem grupos que realmente queriam um novo modelo de sociedade, eles não tinham a menor condição, pelo menos naquele momento, de ousar mudar, inverter a sociedade dessa forma. E também, no e-book, insinua-se que o golpe militar teve grande apoio da sociedade com base na marcha que houve lá em São Paulo, de Deus e da família, que realmente teve um público muito grande, isso não pode ser desconsiderado, foram, se não me engano, mais de 500 mil pessoas. Entretanto, eles desconsideram que o governo de João Goulart tinha apoio de 42% da população em São Paulo, de acordo com pesquisa do Ibope feita pouco tempo antes do golpe ocorrer e que os militares fizeram questão de abafar. E isso o e-book não mostra, né? Por que será? Bem, além do mais, eles relativizam tortura, né? E aí, para você que por acaso concorda com o que eles defendem, vou citar aqui alguns trechos sobre tortura. Primeiro, que eles tentam tirar a culpa do Estado, como se o governo não tivesse culpa de a tortura acontecer, quando era política de Estado a prática de tortura. O SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, ele era talvez o único órgão cujo o seu chefe tinha contato diário com o presidente da República. Não é à toa que 2 presidentes militares, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, saíram do SNI. A OBAN, a Operação Bandeirantes, que ocorreu no estado de São Paulo, torturou e matou várias pessoas, ela tinha financiamento privado, mas era feita por entes públicos. Então a tortura não foram atos individuais, foi uma política de Estado. E algumas torturas, né, bem escabrosas que eram praticadas, como por exemplo a cadeira do dragão, pau de arara, estupro de mulheres, enfiar animais na vagina e no ânus de mulheres, tortura de adolescentes. Isso era só algumas das práticas muito realizadas e que na visão do pessoal do Brasil Paralelo eram casos isolados. Inclusive, para quem não conhece, até recomendo que leia esse livro aqui, é um clássico, O Tortura Nunca Mais, para justamente não ficar repetindo esse tipo de coisa. É uma leitura pesada, mas ao mesmo tempo muito fácil, né? Então não representa nenhum tipo de dificuldade. E eu recomendo fortemente. Outro ponto também que o pessoal do Brasil Paralelo gosta muito de bater na tecla é do marxismo cultural, que é uma teoria da conspiração que o Olavo de Carvalho, que eles tanto amam, adaptou para a realidade brasileira. O marxismo cultural nada mais é que a versão brasileira do bolchevismo cultural. Bolchevismo cultural foi uma invenção do Hitler, ou seja, é uma invenção nazista, de que os comunistas, os intelectuais comunistas, os artistas comunistas estariam se infiltrando em todos os setores da sociedade para, de certa forma, destruir os valores cristãos por dentro. Né? Então, o Brasil Paralelo repete, né, o que o Olavo de Carvalho diz e repete, inclusive, uma teoria da conspiração nazista. É importante frisar isso. No início da pandemia foram negacionistas, chegaram a divulgar vídeos relativizando a gravidade da pandemia, a necessidade de distanciamento, entre outros aspectos. Eles forneceram e está sendo exibido na TV Escola, uma TV estatal, o material que eles fizeram sobre a história do Brasil, ou seja, se tem alguém que age para doutrinar crianças, adolescentes e adultos, são eles, com uma visão de direita e de extrema direita. Né? Produziram material gratuitamente, uma empresa privada, é bom frisar isso de novo, uma empresa privada produz material para distribuir gratuitamente numa rede pública de televisão, isso para mim é bastante grave. E a família Bolsonaro frequentemente incentiva que os seus seguidores assistam e assinem os planos do Brasil Paralelo. Outra coisa também que é muito importante é que eles publicaram uma vez um vídeo no qual eles faziam insinuações sobre a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro, ou seja, eles também contribuem para reforçar
a tentativa de desestabilização do sistema eleitoral brasileiro que a família Bolsonaro vem fazendo, já avisando as eleições de 2022, para que, caso eles sejam derrotados, tenha uma justificativa para tentar fazer sabe-se lá o quê, né? Com relação aos artigos, que infelizmente sofreram aí essa, para mim, essa intimidação fortíssima, eu li apenas um deles, que é o do Eduardo Pereira da Maiara Balestro, que é o Brasil Paralelo. Atuação, dinâmica e operação a serviço da extrema-direita, 2016-2020. E nesse artigo, os dois pesquisadores, eles colocam, né, sobre as características do autoritarismo, que é o quê? Uma disposição para usar violência e ter base ideológica. E o Brasil Paralelo fornece essa base ideológica, assim como o Olavo de Carvalho. Eles também levantam essa questão de que há uma operação muito bem estruturada por parte dessa empresa de reescrever a história do Brasil com verniz de direita, de extrema direita até, diria eu. E é isso. Se de fato alguém doutrina, é o Brasil Paralelo. Volto a dizer, e sem medo algum. Inclusive, até já que eles gostam muito de divulgar que eles fazem pesquisas, eles convidam especialistas, então que se caso algum deles vier a saber desse vídeo e tentar me intimidar, então que eles me apresentem em cada obra deles quais são os autores, quais são os especialistas, porque o Olavo de Carvalho não é um especialista de nada, a não ser de astrologia, que é a única coisa que ele realmente é especialista. Bem, outra coisa também é que eles divulgam até hoje essa ideia de que o nazismo é de esquerda, algo que é ridículo. Na verdade, é uma falta de caráter mesmo. A série que está sendo exibida na TV Escola, que é o Brasil, a Última Cruzada, não apresenta fontes, os autores denunciam isso aqui. Essa série especificamente eu nunca vi, li o e-book, mas essa série eu nunca vi. E os autores do artigo denunciam que não apresenta fontes, algo que eu já disse e volto a repetir, é comum dentro do site Brasil Paralelo e de todas as obras que eles produzem, seja no YouTube, seja seus e-books. E é isso. Eles evocam uma história que dá destaque só para grandes figuras, grandes políticos, reis, imperadores. É uma história perpetuadora de desigualdades, na qual pobre não é agente, pobre simplesmente é massa que tem que acompanhar o que está acontecendo. E no mais, claro, não podia faltar, os ataques a Paulo Freire. Isso aí já é comum na extrema-direita brasileira e é prática recorrente nas obras do Brasil Paralelo. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que o e-book seja baixado. Acho muito importante que esse material seja divulgado, que os artigos sejam lidos e principalmente que a vergonhosa, escandalosa, aviltante, enfim, direito de resposta que a justiça deu para o Brasil Paralelo, que está no final do e-book, seja lido, até para que se perceba as ameaças que qualquer um que pense diferente desse projeto bolsonarista vem sofrendo. E claro, né, gente, isso está numa esteira maior. O Brasil Paralelo, ele é um desdobramento, na verdade, do Escola Sem Partido. Esse ódio aos professores, essa perseguição aos professores, aos pesquisadores, aos intelectuais no geral, que é bem comum de regimes autoritários ou de pessoas que pensam de forma autoritária. Inclusive, queria também deixar uma recomendação, já fiz um vídeo sobre Escola Sem Partido, vou deixar aqui. E não mais é isso, gente. Mais uma vez, todo o apoio a esses pesquisadores, que não se calem. Eu também já fui ameaçado, não me calei, não irei me calar. E se não for inscrito no canal, peço também que dê uma força aí, fortaleça, se inscreva no canal, porque esse canal aqui ainda é muito pequeno. E para que esse material chegue a mais pessoas, é necessário também que o canal tenha mais relevância. No mais é isso aí. Muito obrigado.